Ao longo desse mês, como nós falamos, né? Nós temos o hábito de, no mês de maio, receber pastores amigos, homens que Deus tem usado para compartilhar conosco a palavra de Deus. Esteve aqui no primeiro domingo, o pastor Fabiano. No segundo domingo, o pastor Lucas. No terceiro, o pastor Emerson. E hoje nós vamos fechar esse mês com esses queridos irmãos convidados, chamando à frente aqui o pastor Azaf. O pastor Azaf é pastor da Igreja Batista Lagoinha, aqui na nossa cidade. É um querido irmão que Deus tem me dado aqui de caminhada. Nós já tomamos aí alguns cafés, já conversamos bastante. Tive a honra de pregar na igreja dele também, e com muita alegria ele vai compartilhar conosco a palavra nesse momento, ok? Estenda uma das suas mãos para cá, vamos orar com ele. Pai, eu te louvo pela vida do pastor Azaf, te louvo pelo trabalho que ele tem realizado aqui na tua obra, na Igreja Lagoinha. Que o Senhor continue prosperando a caminhada dele, que o Senhor continue usando a vida dele, que o Senhor continue o sustentando, assim como a igreja a qual ele pastoreia, assim como a sua casa. Agora, Pai, nós pedimos a tua bênção sobre ele, pedimos que o Senhor fale conosco por meio da vida dele. Assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, sinta-se em casa aí, viu? Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz esteja com todos. Eu estou muito feliz, muito grato a Deus pelo convite do pastor Júnior, por esta igreja. Esta igreja é uma igreja que eu acompanho, tenho muitos amigos nesta igreja, já tive a oportunidade de servir, com alguns irmãos aqui desta congregação, desta família. Então, sempre quando tenho oportunidade de tomar um café com o pastor Júnior, sempre quando tenho oportunidade de participar de alguma atividade, para mim sempre será um prazer e um motivo de alegria. Então, quero mais uma vez agradecer o pastor pelo convite. Estou muito feliz e muito grato ao Senhor. Comigo está a minha família. A minha esposa, ela foi, acho que tentar levar meu filho no Kids ali, porque ele não é muito de escolinha ainda, Ele está se adaptando a essa rotina de participar do culto infantil. Inclusive lá na Lagoinha também é um desafio. Mas eu sou casado há 7 anos com a Karen. A Karen, nós nos conhecemos desde pequenininho. E hoje nós temos um ministério junto, pastoral, na Igreja Batista da Lagoinha. A Karen também, hoje ela é presidente da Casa do Bom Menino, então nós cuidamos também dos órfãos, das crianças da cidade, na casa de acolhimento. E também nós temos um filho chamado Mateus, de 3 aninhos. E esse menino é um presente de Deus, que o Senhor tem nos abençoado, tem trabalhado tanto nas nossas vidas a partir da paternidade, da maternidade. E nós, como família, nós escolhemos cumprir o propósito que o Senhor nos chamou, de servir. Eu tenho 32 anos, eu sei que não parece, Teve gente que falou, eu dou uns 22 para esse pastor, muito novinho, Eu dou uns 25, mas eu tenho 32 anos. A minha esposa também completou 31, fez 31 anos, e nós estamos na caminhada servindo ao Senhor. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis. Nós vamos falar sobre a temática do mês, família. E desde o início de Gênesis nós já temos um texto que vai falar sobre a criação do homem, da mulher, sobre o propósito e a instituição da família. Eu quero te convidar a abrir, vamos ler o livro de Gênesis, no capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1, versículo 27 e 28. Como tema da mensagem, nós colocamos o título de Invocando o Nome do Senhor. E aqui em Gênesis nós temos, capítulo 1, versículo 27 e 28, o relato da criação. Diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28 diz: e Deus os abençoou. E lhes disse:
Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Eu sei que nós já fizemos uma oração, mas eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque nesta manhã as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós podemos contemplar, Senhor Jesus, que há o poder nas Escrituras de transformar a nossa vida, de transformar os nossos caminhos, os nossos posicionamentos. Nesta manhã nós damos liberdade para que o Espírito Santo possa atingir os nossos corações, Pai. Nós cremos, Senhor Jesus, que esta manhã é o dia que o Senhor preparou para nós, para a nossa família, para a nossa casa. Então nós nos colocamos à disposição do Senhor, com o nosso coração aberto, receptivo para ouvir a tua palavra, porque quando a tua palavra entra no nosso coração, nunca mais seremos os mesmos, Pai. Nessa oração nós concordamos que não há um achismo humano, não há uma palavra que venha do homem, mas algo totalmente que venha do Senhor para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler alguns textos, mas fiz propositalmente iniciarmos Gênesis no capítulo 1, no versículo 27 e 28. Aqui nós temos Deus dando ao homem e à mulher os seus mandatos. Na criação nós já podemos perceber a intenção de Deus de colocar o homem sobre a terra, a mulher sobre a terra, de trazer a sua imagem, a sua semelhança, mas também de trazer alguns mandatos, algumas responsabilidades sobre este homem, sobre esta mulher. Aqui nós temos também a instituição da família, o início, o propósito da família. Aqui nós percebemos então que o homem, ele é criado a imagem e semelhança. Deus deu ao homem, então, o mandato cultural, o mandato de dominar, de ter acima dos animais, de poder colocar os nomes, de poder organizar. Também um mandato social, um mandato de multiplicação. Nós temos nesse texto o próprio Deus dizendo: multiplicai-vos e enchei a terra. Também nós temos o mandato, além do mandato social, o mandato espiritual, que é o mandato que eles foram criados com o propósito de ter um relacionamento com Deus. E é interessante que nesse texto nós percebemos então este propósito do livro de Gênesis, nesta criação do homem e da mulher. Deus, ele planeja o homem para trazer o seu caráter, a sua essência sobre este homem, para que ele pudesse ter domínio e autoridade na terra como seu representante. Este é o propósito da criação do homem e da mulher. Mas nós sabemos que o diabo, seu plano é totalmente modificar. O diabo tem o propósito de totalmente tirar esta essência, esse propósito criado por Deus, para que o homem se perca na história. Então o diabo, propositalmente, ele propõe ao homem de fazer coisas, de alcançar, de ter uma vaidade no seu coração, de trazer inclusive a comparação com o seu próprio Deus, com o seu próprio Criador, no sentido da sua vida. Mas o Senhor, ele define que quando nós somos criados, há um propósito. E esse propósito é ser uma instituição de Deus, de ter um relacionamento com Deus, de multiplicar e ter uma descendência firmada no Senhor. Amém? Eu quero te convidar agora a abrir comigo no capítulo 3. No capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 17. Vamos falar sobre descendência. Depois, então, da criação, nós temos o momento no capítulo 3 da queda do homem. Nós vamos para o capítulo 4, onde começa a ter o relacionamento, a vivência em família, Abel, Caim, quando Caim mata Abel. E logo no versículo 17 nós temos aqui a descrição desta descendência de Caim. É interessante destacar, eu quero ler com você a partir do versículo 17. Diz assim: e coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E Caim edificou uma cidade e lhe chamou de Enoque, o nome do seu filho. E a Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada, e a outra se chamava Zilá.
Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer a vós. Matei o homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. E aqui no versículo 25, e tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse a ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. É interessante observar que nós temos um relato, o próprio Moisés declara a descendência de Caim. Quando ao pecado, no capítulo 3, depois nós temos a consequência disso, nós vemos Caim matando Abel, e o texto nos diz então que Caim, ele foge, ele vai e encontra-se com uma mulher, né, na região de Nod, e ele concebeu e começa a ter a sua descendência, começa a ter um filho, o seu primeiro filho, aqui chamado de Enoque. Algo muito importante nesse texto vai falar sobre edificação. Nesse texto nós podemos descrever que a grande essência desta descendência está focada em fazer, em produzir, em ter. Nós temos aqui o próprio Caim edificando uma cidade. É claro que esta cidade não é como a nossa cidade de Tatuí, né? Ali havia edificado uma cidade de tendas, um lugar preparado que deu-se o nome de Enoque. E interessante que depois disso nós percebemos que desta descendência nós temos artistas, nós temos artesão, nós temos artífice de todo instrumento cortante, nós temos vários representantes dessa descendência, que são muito habilidosos, têm uma vivência muito forte no fazer, no produzir. E é interessante que em nenhum momento nesse texto nós temos uma descrição de que os filhos de Caim, do que os netos, do que esta descendência entendeu o seu lugar de origem, de Gênesis, de ter um relacionamento, de invocar o nome do Senhor, de ter algo íntimo com o próprio Deus. Nós podemos dizer então que os descendentes de Caim, eles tinham a sua essência do fazer, de produzir. Eram cidadãos humanistas, eram pessoas preocupadas no que eles possuíam, no que eles produziam. Eles esqueceram totalmente do Criador. Nós podemos destacar que este é um retrato dos nossos tempos de hoje. Sim ou não? Sim ou não? Este é um retrato, desde Gênesis, nesta descendência, nós podemos ver os nossos dias de hoje. Famílias preocupadas em fazer, famílias preocupadas em produzir, famílias destacando a sua essência, a sua identidade, mais aquilo que elas possuem, do que aquilo que elas carregam em Cristo Jesus. A essência da criação de um Deus que cria um homem, uma mulher, para ter um relacionamento se perde na história. Nós mudamos as nossas prioridades, nós mudamos os lugares de Deus, o lugar de Deus do nosso coração, a ponto de entender que uma cidade edificada, ela vai ser mais importante do que Deus. Entender que o meu fazer, o meu ativismo, ele vai ser mais importante do que uma essência de um relacionamento, do que invocar o nome do Senhor. Nós podemos aprender tanto com essa descendência de Caim como família. Nós podemos nos exortar e avaliar a nossa motivação. Nós podemos olhar para dentro de casa e perceber o que tem sido de prioridade na minha família. Eu não estou dizendo que você não pode ser bem-sucedido. Eu não estou dizendo que você não pode ter uma grande profissão. Claro que você pode. Mas primeiro, precisamos carregar aquilo que vem de Deus. Aquilo que foi instituído no próprio início, na criação do homem e da mulher. Que é o relacionamento, é a vivência, é esta paixão pelo Criador. Mas isso se perde na história. Isso se perde na nossa geração.
Isso se perde no interesse de constituir uma família consolidada, estar sobre a rocha que é Cristo. Isso se perde na história. Eu não sei se você já teve oportunidade de conversar com um adolescente, mas pergunte a ele se ele tem o desejo de ter filhos. Hoje, grande parte dos nossos adolescentes não tem o desejo de ter filhos, não tem o desejo de ter, muitos deles não querem casar, não querem ter uma família, não querem constituir algo que é bíblico, esta união, esta unificação, deixar pai e mãe, para viver os sonhos de Deus instituídos sobre a casa, sobre a família. Isso se perde na história e nós podemos ver que Caim tem uma descendência que se perde, uma descendência que através do seu pecado foca mais no ativismo, no fazer. Quando nós olhamos, por exemplo, para estes homens, nós percebemos que o homem, ele declara que o homem é o senhor do seu próprio destino. Nós percebemos que nesse texto não há uma religião verdadeira. Aqui nós vemos um cenário de um ateísmo, de um materialismo, de uma ausência de Deus na história e nesta descendência. É interessante que a Bíblia até menciona os filhos de Caim, mas o principal foco desta geração é as coisas que eles fizeram. Será que na história nós seremos lembrados apenas pelas coisas que fizemos? Mas também será que seremos lembrados pelo amor e pelo anseio que carregamos de Cristo Jesus? Eu sempre falo, eu sempre oro com a minha família, e eu como pai, o meu desejo cada dia mais é que o meu filho, ele ame mais a Deus do que eu o amo. Eu tenho anseio que cada vez mais o meu filho descubra esse lugar de segurança. Como a nossa irmã declarou quando ela pediu a oração, ela falou que vivamos um evangelho autêntico, que não é embasado em teologias passageiras, inventos de doutrina, mas algo sólido que nos mantém firmados em Cristo Jesus. A nossa oração pela nossa família deve nos impulsionar a isso. Não olhar os afazeres como prioridade, não olhar o material como prioridade essencial para a nossa vida e para a nossa vivência familiar, não. Mas entender o nosso lugar a partir de uma ótica cristã para a nossa família. E aqui nós temos então um texto que descreve isso. Foram mencionados esses descendentes de Caim, mas o foco desse texto fala-se sobre as suas realizações. É interessante que nós temos a partir do versículo 19, falando sobre Lameque, e Lameque, depois de ser descendente, da 7ª geração de Caim, o texto nos diz no versículo 19 que ele tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e a outra Zilá. Aqui nós temos o primeiro texto, a primeira relação de um casamento que não é mais monogâmico, ou seja, não é apenas uma esposa, mas nós temos 2 esposas. Nós temos a abertura para a poligamia, o casamento com mais de uma esposa. Foi este homem, Lameque, que introduziu isso. Aqui nós podemos perceber um primeiro pecado, porque o casamento não é para 2, 3 ou mais pessoas, mas para uma única pessoa. O casamento é um único. E aqui nós percebemos também que Lameque, no versículo 23, diz que Lameque declara às suas esposas: ouve-me, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Então 7 vezes tomará vingança de Caim, e de Lameque, porém, 70 vezes 7. Em Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, nós temos um texto tão conhecido, que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas no final são caminhos de morte. Quantas vezes nós entramos nesse caminho, neste lugar, e nessa perdição? Aqui nós podemos ver que Lameque, ele representa este lugar, ele se perde, e ele traz inclusive a morte de uma pessoa, ele traz a morte aqui até de um rapaz que o pisou. Além do pecado da morte, além dele ter matado, há um outro pecado nesse texto citado.
é a vontade, o desejo de tornar-se a vingança, é se colocar no lugar de Deus para definir o seu próprio destino, a sua própria vingança. Até porque Lameque ele faz menção sobre um texto que o próprio Moisés escreve sobre Caim, que a vingança de Caim aos que matarem, aos que tocarem, seria de 7 vezes. Aqui nós podemos ver Lameque dizendo que para ele agora seria maior, seria 70 vezes 7 o juízo, seria 70 vezes 7 a vingança sobre quem tocasse nele, quem o matasse. E é interessante então que Lameque, além de ter um casamento poligâmico, mais de uma esposa, além de se colocar neste lugar de raiva, de fúria, apenas um homem fez um mal para ele, ele foi e deu a sua própria sentença de morte, agora este define qual será a vingança atribuída pela sua própria vida. Olha o que a perdição, olha que a ausência de Deus provoca no coração do homem. Olha o que é provocado no coração de Lameque. Ele se coloca no lugar de Deus para definir qual seria a vingança sobre ele. E é apenas um gancho, uma abertura que eu quero fazer. Você mesmo viu que 70 vezes 7 era a vingança que ele definiu. Depois Jesus no Novo Testamento vai falar que 70 vezes 7 é a prática do perdão que nós precisamos ter nas nossas vidas. É tão maravilhoso que Jesus é tão intencional, porque ele traz uma lembrança de um texto, logo do início, também para sinalizar a prática e a vivência do perdão. O que deve ter na nossa essência sempre será mais o perdão do que a vingança. Apenas um gancho sobre esse texto. E logo depois, então, do versículo 25, nós percebemos, então, agora a descrição de um novo tempo. O versículo 25 diz assim: e tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim o matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Agora, eu quero que você leia comigo em alto e bom som. Vamos ler aqui, dizendo assim, eu vou ler, você vai repetir, diz assim, dai-se um começo a invocar o nome do Senhor. Invocar, repita comigo, invocar o nome do Senhor. Olha que interessante, a partir de agora nós temos uma nova descendência. Agora temos um novo começo. Dá-se um novo começo a invocar o nome do Senhor. A partir do capítulo 5, então, nós temos esta descendência. Aqui nós vemos, então, desde Adão, declarando a sua descendência. No versículo 6, leia comigo, olha, Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. E depois gerou Enos e viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. E depois que gerou Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. E Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. E depois que gerou Maalalel, viveu Cainã 840 anos. Teve filhos e filhas. E todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. E depois gerou Jared, virou Maalalel, 830 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. E Jared viveu 172 anos e gerou Enoque. E depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu
5 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Aqui nós damos continuidade no versículo 23, que vai falar sobre Enoque. Enoque andou com Deus, depois gerou Metusalém, que viveu 187 anos, e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas, e todos os dias Metusalém foram 969 anos e morreu. Até que no final nós chegamos a Noé. E o texto nos diz: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. E depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos, e teve filhos e filhas. E todos os dias Lameque foram 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Sem, Cã e Jafé. Até aí, você pode perceber que neste capítulo 5 nós temos uma mudança de descrição desta descendência. Se nós temos então uma descendência de Caim, que vai falar sobre pessoas que faziam, que possuíam, que tinham, que exerciam funções. Agora nós temos a descendência de Sete, que vai mudar completamente a descrição desta descendência. Você pode perceber que todos os momentos é destacado: e estes tiveram filhos e filhas, e estes viveram 800, 900 anos, e estes continuaram algo, e estes deram sequência. E no texto do versículo 22, do capítulo 5, diz: Enoque andava com Deus. É tão interessante perceber que esse texto, ele muda sua ótica a partir da descendência de Caim. Da descendência de Caim, agora nós temos descendentes de Sete. E, inclusive, quando nós temos no versículo 26, Sete, aquele que pôs o nome do seu filho de Enos, nós temos o significado de Enos, de humanidade, de começo, de homem, de humano. E neste contexto, então, dá o começo a invocar o nome do Senhor. Daí, então, se começou a invocar o nome do Senhor. Vocês percebem que não é no final que o nome do Senhor é invocado, mas é no começo de uma descendência. A partir de um filho, ali há uma relação, uma preocupação de construir uma descendência a partir do invocar do nome do Senhor. Amém? Olha a diferença desse texto comparado ao primeiro que nós lemos. Olha a diferença. Quanto nós podemos aprender agora a partir desta descendência de Sete? Se na primeira descendência estava a descendência de Caim, do fazer, agora nós temos a descendência de Sete, que é de gerar, de dar continuidade a algo que vem da parte de Deus. Mas eu só posso gerar, eu só posso dar continuidade a algo que vem da parte de Deus quando entendo o meu relacionamento com Ele, quando há uma preocupação de invocar o nome do Senhor. Há uma preocupação de entender o nosso lugar, o lugar da nossa família diante de Deus. Você conhece muito bem a história do grande convite que Jesus, o grande convidado da festa de Caná da Galileia, descrito em João 2. Nós vemos esse texto e é tão maravilhoso ver o primeiro milagre de Jesus sendo instituído, a transformação da água em vinho num casamento. Mas o central desse texto não é para o milagre, mas é para a presença de Jesus. Jesus, ele é convidado para um casamento. A sua presença é essencial. Se na listagem dos convidados daquele casamento, fosse feita, provavelmente Jesus, ele seria o primeiro, ele deve ser o primeiro a ser convidado para a família, para este casamento, para este marco, essa celebração. E é interessante que mesmo quando Jesus está presente, mesmo assim os problemas eles continuam. Nesta descendência que nós lemos de Adão, nós percebemos várias disfunções de família, nós percebemos vários atritos e vários problemas que foram mal resolvidos, mal administrados, porque não teve uma preocupação em invocar o nome do Senhor.
quando nós temos Jesus na nossa vida, quando nós temos Cristo como centro da nossa família, da nossa casa, é Ele que produz o milagre, é Ele que produz a alegria, é Ele que traz o renovo nos dias que você não estiver bem, nos dias de luto, como a irmã comentou, de uma família que teve a perca de um ente querido. Como encontrar segurança? Nós temos um Deus que é completo, que nos traz a sua graça, o seu renovo constante nos nossos corações. Mas o mais importante é não deixar que Jesus ele seja o último da lista. O mais importante é tê-lo como autor e consumador das nossas vidas. Aquele que destina, aquele que define quem nós somos, aquele que nós buscamos constantemente. O culto ele é maravilhoso, nós nos reunimos, nós cantamos canções tão lindas. Mas o culto ele não termina aqui neste domingo. O culto ele continua nas nossas vidas. O culto ele continua permanecendo. Este anseio, essa busca em vivenciar aquilo que Deus tem para as nossas vidas aqui na terra. E nós podemos perceber que nesta descendência de Sete, aqui há uma preocupação em gerar filhos, há uma preocupação em ter uma descendência, uma família alinhada à vontade de Deus, a invocar o nome de Deus. Depois nós temos nesta genealogia o próprio Enoque sendo destacado como um homem que andou com Deus. Olha que maravilhoso é ter o próprio Moisés descrevendo que este é um homem que andou com Deus. Depois é citado Noé, homem íntegro, de coração reto. E depois nós podemos ver no Evangelho, o próprio Evangelho de Lucas relata que desta descendência de Sete, desta descendência de Enos, veio o próprio Cristo Jesus. Olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso. É tão importante nós como pais e mães entendermos o nosso lugar na família. É tão importante entender o quão precioso é nos colocar à disposição do Senhor. John Piper tem uma frase que diz que o lugar de todo homem é aos pés de Deus, buscando a visão e orientação divina para que Ele mesmo conduza a sua família. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que o maior investimento que uma mãe pode fazer na vida dos seus filhos é orar por eles. O maior propósito, você que é pai, você que é mãe na vida do seu filho, é apontar para Cristo Jesus. É através das nossas orações, dobrarmos os nossos joelhos, nos colocarmos à disposição para que o Senhor cumpra aquilo que Ele tem para a vida dos nossos filhos. Eu me lembro que quando eu completei 18 anos, eu procurei os meus pais para dizer o desejo que eu tinha de fazer um seminário, de estudar. E eu me lembro que logo no início houve uma resistência do meu pai, porque a minha família ela é uma família de médicos, né? O meu pai ele é médico, meu tio está aqui também, né? O tio Javier ali, ele é médico, o meu irmão está terminando medicina, eu tenho primos médicos, e nós temos então uma família que é muito forte a medicina. Então quando eu decidi, né, pai, quero fazer um seminário, eu falei, não, olha a nossa genealogia, né? Olha a nossa família. Você precisa fazer medicina primeiro, vai para a Bolívia, né? Lá é mais barato. O meu pai também, inclusive, é boliviano. Vai para a Bolívia, estuda medicina, cumpra primeiro o seu profissional, né? Depois você vai, faz, né, teologia, estuda. E naquele momento eu entendi que o meu pai, ele é a autoridade de Deus sobre a minha vida. Então eu orei para o Senhor, eu falei, Deus, se for da tua vontade, para que esse tempo eu viva o seminário, o Senhor vai colocar essa confirmação no coração do meu pai. Não vai ser algo que eu vou ter que impor, não vai ser algo que a gente vai ter que entrar num conflito, não. Se ele disser não, eu não vou vivenciar esse tempo. E depois de alguns momentos, meu pai me procurou e me disse, olha, Deus confirmou que este é o tempo que você precisa viver, né, este seminário, você precisa ir, né, eu fiz em Belo Horizonte 2 anos, teologia, depois eu fiz uma convalidação em Londrina, mas você precisa viver esse tempo na sua vida, é o Senhor que está te chamando. E é interessante que a motivação do meu pai não era ruim, né? Nós como pais, nós queremos o melhor para os nossos filhos, nós sonhamos com profissões, nós olhamos nossos filhos, mas mais importante do que você deseja para o seu filho, é o que Deus deseja dele. O que mais é importante na história da nossa família não é o que eu devo desejar ou pensar sobre o meu filho que tem 3 anos. Eu posso traçar planos, mas importa que os planos de Deus sejam vivenciados na vida dele. E é tão maravilhoso, porque depois, né, o Senhor nos direcionou a um outro tempo, a uma vivência, depois
Tive meu relacionamento com a minha esposa, começamos a namorar, noivamos, casamos, tivemos a bênção do Mateus. E cada passo que nós damos, nós declaramos: Senhor, nós não daremos nenhum passo, não nos moveremos, né? Assim como Moisés declara: eu não sairei daqui se o Senhor não me acompanhar, se o Senhor não me direcionar. É esta oração que nós precisamos fazer para os nossos filhos. Não importa o que eu acho, o que eu pense, por mais que eu, pai, quero o melhor para o meu filho, sim, é maravilhoso. Mas em primeiro lugar, o primeiro plano, sempre é buscar a vontade de Deus sobre ele. Sempre buscar que o Senhor complete a boa obra que Ele tem sobre a vida dos nossos filhos. Até porque o que nós vamos levar deste mundo não será certificações e faculdades. O que nós vamos levar deste mundo não será os bens que nós construímos nesta cidade, nesta região. Não serão as terras, não serão os gados, não será valor, não será dinheiro, conta no banco, não. Nada disso tem valor. E é por isso que a própria palavra de Deus nos orienta a ser uma família reta, compromissada. A ser uma família que vivencia aquilo que é exclusivo de Deus. Amém? Joel, no capítulo 2, versículo 32, fala também sobre invocar o nome do Senhor. O texto nos diz: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, invocação é relacionada à salvação. A salvação, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como diz o Senhor, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Atos capítulo 2, versículo 21 diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, quando nós invocamos o nome do Senhor, não é apenas uma oração pontual, mas é o interesse de ter a salvação em Cristo Jesus, de ter um novo tempo, de ter uma nova vida em Cristo Jesus. Então, quando Enos, ele começa junto com seu pai Sete, esta descendência, há uma preocupação de ter uma família consolidada na salvação, de ter uma família salva em Deus, de ter o invocar o nome do Senhor, de ter isso constituído como algo de mais importância para esta descendência. No entanto, que essa descendência que fala sobre tantos homens de Deus vai chegar até o próprio Cristo Jesus. É interessante que nós não podemos ver como será o nosso futuro, mas nós temos uma oportunidade hoje, no presente, de como família, como igreja, como cristão, de apontar a nossa vida para o Senhor. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei como será o meu filho, como será a sua família talvez, como será os seus netos, bisnetos, não sei como será o dia de amanhã, mas hoje eu assumo um compromisso com Deus, de todos os dias invocar o teu santo nome, que o meu relacionamento com Deus não seja um relacionamento de igreja, até porque se eu fracassar como pai, eu fracassei como pastor, eu fracassei como um homem de Deus, porque meu primeiro ministério é a minha casa, é a minha família. Não adianta eu estar no altar e servir ao Senhor e apresentar o sermão mais lindo, mais eloquente, se a minha família está destruída. Se a minha família lá na minha casa está destruída, não faz sentido nenhum. É por isso que para vivenciar um evangelho autêntico, verdadeiro, é necessário uma dependência e um relacionamento com Deus íntimo e verdadeiro. Nós precisamos orar pelos nossos filhos. Nós precisamos invocar o nome do Senhor. Nós precisamos apontar a nossa família para Jesus. Hoje nós temos uma cultura de terceirizar o ensino. Cada vez mais nós queremos terceirizar a educação dos nossos filhos, né? Às vezes nós entregamos no Kids, professora, pode cuidar, pode ensinar a palavra de Deus. E aí você, seu papel como pai e como mãe, qual tem sido da palavra de Deus dentro da sua casa? Eu vou colocar meu filho num colégio cristão, né? Meu filho está num colégio cristão, acho que eu vi o Márcio por aí, né? Não fazendo merchan, tá, gente? Mas o meu filho está num colégio cristão, mas eu vou colocá-lo num colégio cristão para que ele possa aprender sobre a palavra de Deus. Não
não é sobre terceirizar aquilo que é o nosso papel como pai, como mãe, como família, de ensinar, até porque a Bíblia não nos diz, coloque o seu filho num colégio cristão e os demais caminhos dele serão alinhados à palavra de Deus, né? Busque um colégio bom, sério, não, a palavra de Deus nos exorta, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela cresça, ela jamais vai se desviar. Mas sabe o que é mais importante? Não é o quanto você fala sobre Cristo, mas é o quanto você vive de Cristo na sua vida. Não é o quanto você exorta, você fala, vai ler a Bíblia, vai fazer isso, mas quanto o seu exemplo na caminhada, na sua família, na sua casa, transmite esse amor pelo Senhor. E é isso que eu passo para o meu filho, eu não vou ficar cobrando para que ele faça algo que eu não faço, não faz sentido. Até porque os nossos filhos, eles olham para nós, a nossa família olha como referência, como espelho. Mas o espelho, ele muitas vezes ele é cheio de manchas. Então eu preciso ter a preocupação de limpar esse espelho. Esse espelho muitas vezes ele está distorcido, então eu tenho que diante da graça soberana vontade de Deus alinhar a minha vida para que as pessoas possam ver o caráter de Cristo em mim. O grande desafio não é viver um evangelho autêntico aqui neste lugar, mas é na nossa casa e na nossa família. Porque se nós somos fracassados na nossa família, o nosso trabalho será fracassado, a nossa vida conjugal, nossa vida ministerial, todas as demais áreas não terão sucesso, porque a base, a essência, o relacionamento familiar não está alinhado. Esses últimos dias nós tivemos uma grande perca, né? Timothy Keller veio falecer, um grande pastor, um grande líder reformado, presbiteriano. Mas algo que me chamou muita atenção foi o final dessa história. O que me chamou muita atenção foi que depois os seus próprios filhos notificaram, né, a morte dele. Eles estavam juntos em família, orando, e gastaram horas orando ali em família. E o último suspiro deste homem foi beijando a sua esposa, e agradecendo a Deus, e desejando e declarando que ele estava ansioso para encontrar Jesus. Olha que maravilhoso, quanto nós podemos aprender. Não importa como você começa, importa como você termina. E hoje o Senhor te dá uma chance de recomeçar. E hoje o Senhor nos dá uma chance de olhar para a nossa família, de olhar para o nosso lar, de olhar para a nossa casa e começar a priorizar aquilo que é do alto, a priorizar aquilo que é de Deus. E que o nome do Senhor continue sendo invocado, que o nome do Senhor continue sendo adorado, que o nome do Senhor continue marcando as nossas vidas, porque céus e terras passarão, mas a sua palavra permanecerá nas nossas vidas. Eu quero te convidar a se colocar de pé, eu quero fazer uma oração por você, por nós. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Antes de orar, eu quero compartilhar apenas uma ilustração. Um pesquisador, ele montou uma árvore genealógica de 2 grandes homens que vivenciaram numa mesma época. Numa mesma época, um pesquisador, ele organizou uma árvore genealógica de 2 homens. Um deles foram Jonathan Edwards. Este homem, ele era pregador, filósofo, grande teólogo. Ele teve muitos filhos. Ele foi fiel à sua família. Ele foi um homem de uma só mulher. Ele foi apaixonado por vidas, pela palavra de Deus. E do outro lado, de uma outra descendência, uma outra árvore genealógica, nós temos Max Jukes, que era um ateu, foi um ateu, alguém que se levantou inclusive contra Jonathan Edwards, teve vários conflitos e ataques às suas falas. Ele foi casado com uma mulher incrédula, ele também teve muitos filhos, e no final dessas 2 histórias, de uma história de um homem consolidado em Cristo, em vivenciar aquilo que o Senhor tem sobre a vida dele, e sobre um outro homem, sobre uma outra árvore genealógica, de um homem ateu, que vivenciou os seus prazeres, que vivenciou os seus desejos nessa terra. No final foram mapeados esta descendência, e de Jonathan Edwards, de 1394 descendentes,
3 foram presidentes de universidades, 3 foram senadores, foram mais de 30 juízes, mais de 30 médicos, 100 advogados, 75 oficiais do exército, um vice-presidente dos Estados Unidos e mais de 100 pregadores e missionários comissados à vocação em Cristo Jesus. Mais de 250 pessoas formadas na sua história em grandes universidades. Já Max Jukes, a sua história relata que ele teve de 310 morreram como indigentes. 170 da sua família foram criminosos, mais de 100 deles foram alcoólatras, mais da metade das mulheres da sua descendência se envolveram com prostituição. Sabe o que isso significa para mim e para a sua vida? O maior impacto que eu e você, nós podemos ter numa geração, é a fidelidade com a nossa família, é a fidelidade ao Senhor, é a fidelidade à nossa esposa, ao Senhor Jesus, a invocar o seu santo nome. Este é o maior impacto que eu e você podemos ter. E nesta finalização desta série de mensagens sobre a família, eu tenho certeza que através de cada ministração, o Senhor confrontou o seu coração. E este confronto, ele vem em amor, para que cada dia mais a nossa vida esteja consagrada, esteja alinhada, esteja direcionada àquilo que vem do Senhor. Não é sobre fazer, não é sobre possuir, não é sobre ter coisas, mas é sobre ter uma vida consagrada, ter uma identidade, de invocar o nome do Senhor, de ter o Senhor como autor e consumador das nossas vidas. Se você está perto de alguém da sua família, dê a mão para essa pessoa. Se você pode, abrace. Nós vamos orar, nós vamos declarar que o Senhor continue a boa obra que Ele tem para nós. Eu quero orar por você, quero orar por nós, pela nossa família. Em nome de Jesus, maravilhoso Deus e eterno Pai, nesta manhã nos alegramos, Senhor Jesus, ao receber a Tua palavra. A Tua palavra, ela não volta vazia, Pai. E nós cremos que nós saímos nesta manhã com uma missão, Pai, de invocar o Teu santo nome, de aprender a olhar para o Senhor, Pai. Não nos apegar nas coisas deste mundo passageiro, não nos apegar ao ativismo de querer produzir incessantemente, mas nós queremos ter a nossa vida sobre a rocha, queremos priorizar aquilo que é essencial para o Evangelho, que é um relacionamento contigo, Pai. Nesta manhã nós declaramos, Senhor Jesus, que cada família que aqui está, há uma reflexão gerada nos nossos corações. Não adianta ganharmos o mundo todo e perdermos a nossa casa, e perdermos os nossos, Senhor, não. Senhor, nós oramos pelos pais que estão aqui e os seus filhos aqui não se encontram. Senhor, nós oramos pelos filhos onde os pais não estão nos teus caminhos, mas nós oramos para que cada dia mais o teu Espírito Santo possa trazer luz sobre este lar, possa trazer cura, possa trazer renovo, possa trazer restauração, Pai. E isso é obra exclusiva do Senhor, Pai. Nesta manhã nós oramos para que o Senhor continue, Pai, a cumprir uma história alinhada da Tua palavra, uma história vivificada, Pai, que cada dia mais possamos contemplar que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é o que nos move, é o que nos mantém firmes, Senhor Jesus, Pai. Nesta manhã nós saímos daqui impulsionados a viver este Evangelho puro, simples, verdadeiro, Pai, que não aponta para aquilo que vamos conquistar, mas para aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Nesta manhã nós declaramos isso, Pai, com amor ao Senhor, com o coração queimando pelo Senhor, com o desejo de cada dia mais conhecer-te, Pai, e prosseguir em conhecer-te, Senhor Jesus. Que a nossa família aponte para o Senhor, que quando nos confrontarem as pessoas possam ver o caráter de Cristo em nós, Pai, para que possamos vivenciar os melhores dias sobre a terra alinhado à Tua palavra, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.